Fala pessoal, hoje estamos aqui com Conversa com Rick Direito, mais um episódio diretamente para vocês e o assunto hoje é educação em pauta. Cobra vai fumar. E nada melhor do que discutir esse assunto que, gente, tá muito em pauta, tá muito em alta. E aí veio a Netflix e me lança uma série chamada Adolescência, que aí mesmo que jogou esse assunto lá pra cima do morro, todo mundo discutindo. E o Conversa com Rick Direito entendeu muito importante trazer dois professores de peso da nossa região para conversar sobre esse assunto. Um prazer imenso, Paulinho, de receber aqui conosco. Um prazer imenso, Flávia. Acredito que vocês dois vão fazer um grande bate-bola sobre isso, sobre esses dogmas, né, que nós temos da educação. Quanta coisa para discutir. Nós não somos profissionais, né? Nós fomos geridos por bons professores, né? E eu digo que o professor, ele te guia no caminho do sucesso. O professor é ele que te embasa no caminho do sucesso. Mas nós temos que trabalhar e conversar muito sobre isso. Então, passo a bola para vocês, para o público conhecer vocês, saber quem é o Paulinho e quem é a Flávia. Primeiras damas. Então, eu sou a Flávia, professora já há 13 anos, sou casada, sou mãe do Bernardo, de 4 anos, atuo nessa área maravilhosa, enfrentando desafios diariamente, mas muito realizada com a minha profissão. E antes de iniciar o assunto, gostaria de te agradecer pelo convite, é um prazer imenso estar aqui hoje para falar desse assunto tão fundamental. Paulinho. Boa noite, obrigado, Flávia. Boa noite, Rick, é uma alegria, né? O convite de poder estar aqui, né, partilhando um pouquinho. Então, eu sou o professor Paulinho, sou casado, pai da Ana Clara e da Ana Laura, há mais de 20 anos no magistério, sou mestre em educação, sou teólogo, sou filósofo, historiador, né, e sempre trabalhei no campo da educação. E é tão interessante que quando nós falamos em educação, né, nós temos que esperar algo para chamar a atenção da educação, sendo que a educação deveria ser sempre pauta das nossas conversas, das nossas políticas públicas. Exato. A educação sempre deveria estar em pauta, né? Mas é preciso, às vezes, a mídia dar um grande chocalho em todo mundo para a gente acordar para alguns problemas que está debaixo do nosso nariz. Eu percebo, Paulinho, assim, a gente já entrando nessa parte polêmica, duas áreas que estão sempre na rua fechando pau para conseguir alguma coisa. É saúde e educação, né? Verdade. Parece que o governo tapa o olho para essas duas categorias, seja no aumento de salário, seja na qualificação dos profissionais, seja na melhoria de estrutura física, valorização. Né? Valorização. Então, realmente, muito pertinente o que você falou. Exatamente. Então, e se nós formos ver, né, tudo está envolto na educação. Todas as profissões, todos aqueles que hoje querem galgar passos maiores na vida, vai precisar de um professor, vai precisar do espaço de sala de aula, seja ele qual for, seja público ou seja privado, né? O importante é saber que aquele profissional está ali, muitas vezes não só pelo salário, mas por amor à causa, né? Esse que tem que ser o diferencial, porque nós ouvimos às vezes muitos discursos, né? Eu finjo que ensino, vocês fingem que aprendem e tocamos o barco, mas não é por aí. Ser professor é ter uma vocação. Verdade. É um chamado para cuidar, e a gente só cuida quem a gente ama. Ô Paulinho, e é uma responsabilidade gigante, eu creio, você e a Flávia, porque eu não consigo voltar ao status quo com um aluno. Se eu, professor, eu ensinar ele de uma forma ruim, se eu não conseguir direcioná-lo, ele chega depois na adolescência, ele chega na fase adulta, ele não consegue mais voltar anteriormente. E esta fase de ensino, lá no início, eu acredito que ela é muito importante, né? E se nós formos ver o que está inserido nessa formação inicial, é o caráter, é as boas maneiras, não somente uma disciplina curricular, né? Mas mostrar para ele que aquela criança, ela faz parte de um todo, que ela é responsável sim pelo lixo que joga no chão, talvez às vezes furar a fila de uma merenda,
Não somente a parte curricular, mas é mostrar para eles que eles fazem parte de um sistema muito maior que vai precisar dele. Então é formar cidadãos honestos, né? Eu vejo isso como a essência da educação, a formação de cidadãos honestos. Paulinho, você e a Flávia, vocês trabalham com que faixa etária? Eu trabalho hoje com crianças de 9 a 10 anos, com o 4º ano do ensino fundamental. O Paulinho já atua em... Eu trabalho em duas instâncias, né? De 2 a 9 anos, de 2 a 9 anos, e numa outra realidade de 7 a 18 anos. É um choque de realidade mesmo, né? Porque você sai, meu Deus, você sai das criancinhas ali, né? Que às vezes até estão na fralda e pega os adolescentes que já sabem tudo, né? Eu acredito que cada sala que ele sai, ele precisa fechar uma caixinha. Meu Deus. E abrir outra. Bem isso mesmo. E é complexo. Consegue fazer com naturalidade, Paulinho? Sair, estou com as criancinhas ali, tem as fraldinhas, as mãezinhas, de repente eu saio com um monte de adolescente que já estão com barba na... Como é que é? Virou a chave. Eu amo isso. Eu adoro isso. Eu adoro isso porque isso nos desafia, e tudo que nos desafia a gente cresce. Legal. Então o nosso discurso, né, o objetivo é o mesmo, mas o nosso discurso, ele tem que se adaptar. Eu sempre digo assim, que não é o professor que tem que fazer com a criança subir ao seu nível, é ele que tem que ir ao nível da criança. Se eu vou educar crianças de 2, de 3 anos, por que eu vou falar em pé? Por que não ajoelhar, sentar no chão? Que legal. Na mesma visão, no nível da criança. Se eu vou falar com o adolescente hoje é não me toque. Nada como eu chegar do lado, puxar a minha cadeira e sentar do lado. Qual que é o problema? Qual que é a sua dificuldade? Entendeu? Essa proximidade faz toda a diferença. Então, assim, quando saio de uma turma dos pequenininhos e vou para uma turma dos maiores, assim, para mim é muito gratificante. Por quê? Porque eu saio de lá com o conhecimento que eles passam, sabe? Aquela pureza dos pequenos, aqueles questionamentos dos maiores. Isso faz com que nós possamos também ser desafiados. Não ficar somente sentado, achamos que somos o dono da verdade. Nós temos que ir atrás, nós temos que buscar conhecimento para dar um conhecimento de qualidade a eles. Ô Paulinho, passando você e a Flávia, né? Por esta... Vocês acabam meio que tornando pai e mãe, né? Porque, querendo ou não na responsabilidade total, mas vocês convivem com essas crianças que às vezes começam lá com 2, 3 anos e vai até com 18 anos, de segunda a sexta, às vezes sábado com vocês e por muito tempo, né? Sim, bastante. Eles ficam muito tempo conosco, né? Então... acaba criando aquele vínculo, tem aquele carinho, tem aquele respeito. E mesmo depois deles irem subindo de níveis, é engraçado quando a gente os encontra, né, Paulinho? Sim. Encontra no shopping, prof! Sim, eu vem vejo, correndo com o braço aberto, aquele sorriso. Então, aquele sorriso de gratidão, pra mim, é o que me motiva. Você era isso que eu ia perguntar pra vocês. A diferença. O que levou vocês a ser professor? Porque assim, eu sempre faço essa pergunta aqui, né? Nutricionista, médico, enfim. Porque o professor, ele realmente, como o Paulinho falou, uma vocação, né? Eu sou professor de pós-graduação. Eu não dou aula na graduação, né? E por uma situação que eu sempre fico um pouco preocupado, eu falo, meu Deus, como lidar com essa turma? Porque eu sou tão prático, né? Eu falo que eu sou 26 de outubro, né? O escorpiano é terrível. O escorpiano, você fala assim, né? É isso. Aí na pós-graduação é tranquilo, porque você fala e o aluno, é isso aí mesmo. Já estão tocando a vida, né? Quando é na graduação, não, né? Aí ele quer contar o caso da tia, ele quer contar o caso do tio, e eu sou mais prático, então, enfim, vou pra pós-graduação. Mas o que levou vocês ao despertou a chave? Isso veio desde criança? Pra mim, não. Pra mim, não. Despertou depois. Eu comecei o magistério. E até então, assim, não tinha muita noção do que eu queria. Queria tanta coisa que não sabia, adolescente, né? E quando começou os estágios, o primeiro estágio foi de educação infantil. Meu Deus, eu fiquei apavorada. Falei, não é isso que eu quero. Meu Deus. E aí, depois fui para os estágios de ensino fundamental. Ali... o sentimento desabrochou. Então, às vezes, eu acho que pode acontecer, então, às vezes tá no... Porque antigamente começava muito pelo magistério, né? Sim. Então, pode acontecer, às vezes, tem que ser persistente, né? Porque, às vezes, no magistério, você leva um soco no estômago, você fala, vou pra casa. Mas depois vai... Depois fluiu. E contigo, Paulinho, foi da mesma maneira?
Não foi. Somos A minha é um pouquinho, assim, é longa uma história, mas assim, eu sempre fui, sempre trabalhei com jovens e crianças, né? Que legal. Desde quando eu era adolescente, eu sempre coordenava grupos de igreja, de futebol, sempre Teve na junto. liderança. Isso. E aí despertou um desejo, depois, né, terminar o ensino médio, de talvez colocar isso um pouco mais em prática. Eu entrei na vida religiosa, Entendi. né? Que eu fiquei 12 anos, né, na vida religiosa. E aí, claro, aí toda a formação humana você adquire dentro do seminário. É uma formação assim que eu admiro e assim devo muito a essa formação humana que é a minha formação hoje, né? Então aí nós estuda-se teologia, estuda-se filosofia, história, né? E a gente sai licenciado para essas disciplinas, porém com um detalhe um pouquinho a mais, eu digo, pronto para ser formadores de vidas. Né? Porque eu digo que o religioso, o padre, o pastor, seja lá, ele é um formador de vida. Isso que eu ia falar. Ele é um formador de vida. Então, algo que se misturou muito à minha formação humana, à minha formação religiosa, sempre com palestras de motivação, sempre com grupos. E aí isso foi tomando uma proporção tão grande que quando eu me dei conta, eu já estava dentro de sala de aula. Quando eu deixei a vida religiosa, né? Fui para o ensino público durante 18 anos, né? Trabalhando sempre com séries finais, né? Ensino médio, séries finais. E aí, vindo para Balneário, fazem apenas 1 ano e meio que eu estou nessa terra. Olha. E aí foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar com os pequenos, né? Aí poderia pensar assim, mas eu nunca trabalhei com educação infantil. Viu? Mas educação infantil é amor, é cuidado. E é a base, né? E é a base. E eu sendo pai, né? Então, assim, a gente consegue conciliar. Então, esse amor, essa dedicação, claro, o estudo desses novos desafios, dessas crianças que estão chegando até nós, muito diferentes das que muitos anos atrás chegavam. Então, assim, o magistério acabou fazendo parte de mim como uma formação para a vida das crianças, entendeu? Então, as minhas disciplinas sempre foram ensino religioso, filosofia. Então, disciplinas que vão fazer com que o jovem ou a criança possa ser levado a uma reflexão sobre a sua existência, o seu papel na sociedade. Então eu sempre martelei muito nessa chave, independente do conteúdo, né? Você pode fazer a diferença, você pode fazer a diferença, né? Desde os pequenos, né? Para eles já serem protagonistas, né? Então hoje eu trabalho em ensino religioso com os pequenininhos e é tão engraçadinho ver eles, engraçadinho não, é lindo, é uma beleza assim que, sabe, indescritível. Ver eles assim olhando para você com seus olhos brilhando, o Prof. Paulinho chegou. Sabe? legal. Então, assim, é um carinho, um amor que não tem preço que pague. Sabe? Então, assim, eu não tenho como falar do Paulinho sem o magistério, sem criança, sem sala de aula, sem formação humana, sabe? É um negócio que está muito misturado, né? Ô, Paulinho, e tem um choque, porque assim, escola pública é uma coisa, particular é outra, né? O choque de realidade. Sim. Não sei se você passou, a Flávia passou. Sim. Porque o que eu acredito... Eu vou dar o meu exemplo da minha vida, né? Trabalhava no particular, né? Trabalhava num hospital de saúde suplementar, totalmente particular. E, de repente, eu me vi no público. Rapaz, assim... meu primeiro contato com a saúde pública foi... por pouco que eu não falei, tô fora. Não, tô fora. A estrutura era uma coisa horrível, eu falei, vou embora desse lugar. Depois você vai convivendo, Só que na sala de aula acontece, porque eu imagino que vocês devem, no público, né? Menos recursos, né? Você tem, ou não, tem esse choque, não tem? Olha, foram 18 anos, né, na parte administrativa de uma escola, né, por ser funcionário público também, assim, num local, numa localidade muito carente, né? Foi engraçado que acabou eu passando nesse concurso na mesma localidade aonde eu era religioso. Então assim, eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos em uma área um lixão, podemos dizer assim, em Osasco e Carapicuíba, na divisa ali, São Paulo, né? no Rodoanel, onde passa o Rodoanel, eu trabalhei 4 anos ali. Tem locais ali de traficância bem pesada. Sim, eu né? passava, assim, nós tínhamos um trabalho dentro do projeto, chamava-se Projeto Brinquedoteca, aonde nós levávamos todos os domingos
momento de esperança, de paz. Eu levava a música para dentro. Então nós tínhamos um grupo, né, vinculado à Igreja Católica, que levava essa mensagem. Então assim, nós fomos criados com crianças correndo atrás de caminhão de lixo quando chegava, sabe, em assim, disputando pedaços de carne ali. Então assim, uma situação deprimente para um ser humano, sabe? Então assim, como você ser sinal em tudo isso? Aí nós vamos voltar lá atrás. Como que Jesus foi sinal em tudo isso? Era a mesma realidade. Ele era diferenciado porque ele amava, não tinha preconceito. Então assim, sabe, Rick, chegar, não importa o ambiente que você esteja, falta recursos, então o velho ditado, tem um limão, faça limonada. Você quer ser um profissional de sucesso? É aí. É nos momentos de desafio que você vai dar uma chama, uma reviravolta na chave. Então assim, eu sempre acredito muito, a educação, principalmente, às vezes não é levada a sério nos setores públicos, né? Nós vemos aí a desvalorização do profissional a nível de setor de carreira, né? Hoje a gente vê assim, gritante isso, os profissionais da educação, né? Faço parte também, lutando por melhores salários, né? Mas assim, mas quem está na linha de frente somos nós, somos professores. Então, assim, não adianta ficar chorando muitas vezes o leite derramado. Eu tenho que agir. A criança, o estudante chega ali, ele vê em você talvez um pai que talvez está preso, está na cadeia, um pai que se foi, ou às vezes uma mãe que trabalha o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, como ser esse sinal? Não misturar as coisas, né? Entendi. Assim, o pai é pai, mãe é mãe, né? Isso é insubstituível. Mas como eu ser, de repente, esse sinal de fazer com que a criança se levante e pegue um ônibus, horas de ônibus, para chegar lá e ver você. Então você tem que acrescentar algo diferente na vida dessa criança. Ô Paulinho, e eu vejo assim, né? Tanto para você quanto para Flávia, o professor, eu falo isso muito nas minhas palestras, na minha época de McDonald's, né? Eu dobrava papelão para complementar minha renda. E era uma opção minha. Às vezes as pessoas diziam, mas meu Deus, né, em Balneário você vai ficar andando com a carriolinha de papelão para levar lá no shopping. Enfim, eu sabia que era para mim aquilo ali. Eu deveria investir em mim, mesmo com todas as dificuldades, né? Todas as dificuldades que eu tinha financeira, os percalços da minha vida. Enfim, McDonald's não é fácil, é uma empresa maravilhosa, né? Te ensina hierarquia, te ensina disciplina, mas não é fácil, né? Eu ganhava, salvo engano, R$300 por mês, tá na minha carteira, 300 por mês. Então tinha todas essas dificuldades, né? Então eu sempre falo assim, por mais que o cenário esteja muito ruim para você profissional, sempre tenta pensar em algo diferente, sair fora da caixa. De alguma maneira, ou Deus ou alguém está te olhando. Rick, tu sabes que quando eu iniciei, eu ainda estava na faculdade, e eu iniciei como professora auxiliar em uma escola, onde eu residia, era uma escola municipal, uma sala lotada, que é a realidade das salas de hoje em dia, e eu iniciei como professora auxiliar de uma aluna especial. Olha só. E ela era deficiente visual. Que noção que eu tinha? Nenhuma. Eu era uma menina, era o meu primeiro emprego na área da educação. Meu Deus. E aquele sentimento de desespero, meu Deus, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa criança, para desenvolver, para que ela aprenda. Lá fui eu estudar Braille. Estudei o Braille e eu fazia atividades adaptadas com ela. Pegava cola, eu lembro que eu pegava cola colorida e fazia o Braille para ela conseguir compreender de uma forma diferente. Fui adaptando, né? Fui adaptando da maneira que eu tinha, da maneira que eu sabia, porque quando a gente entra, ninguém te dá o beabá do que fazer, isso é só a prática. A faculdade, ela não... A teoria, na teoria é lindo. O caminho se faz caminhando, funciona, né? Funciona, maravilhoso. Agora, quando tu entra na sala de aula e tu se depara com a realidade, é um choque. É um choque. Só que, assim, é claro que é importante toda a questão de recurso, tudo, mas o profissional, ele precisa se atualizar. Ele precisa buscar. E eu vejo que em todas as áreas, né, Flávia? É saúde, educação. Às vezes as pessoas, elas exigem muito, mas elas não entregam tudo, né? Sim.
A entrega é importante. Se você, eu vejo na saúde às vezes, né? Mas isso daqui, Mas eu tenho colegas de 2006 que são os mesmos. Eu fico apavorado, Paulinho. Que eu vejo o mesmo cara com o mesmo estudo e eu falo, meu Deus, será que tá morando numa caverna? Porque continua a mesma pessoa. E essa pessoa às vezes exige que o mundo mude se ela não mudou. Né? Mas assim, quais eram os medos de vocês quando começaram na educação? Tem que ter um medo, né? Meu Deus, esse eu tenho. Eu vou falar na saúde, né? Eu morria meio de queimado. Pegar um paciente queimado, eu falava, meu Deus do céu, que não caia ninguém queimado na minha mão. Na educação, como que é? Quais eram os medos? O aluno... Flávia? É o medo, assim, de você não fazer a diferença. Tudo é muito novo, né? Medo de não saber o que fazer, que caminho tomar. Eu tinha medo até dos recados na agenda, meu Deus. Olhava os recados e aquilo me apavorava. Como que eu vou responder um pai? Como que eu vou chamar para um primeiro atendimento para falar de questões que às vezes são necessárias pontuar? Como será que a família vai receber? Meu Deus, questão de planejamento. Então, tudo era um medo muito grande, que hoje em dia, é claro, os medos ainda estão presentes, mas não são os mesmos. Existe nessa situação, eu vou passar já pro Paulinho, mas é um ponto sensível, né? Você chamar um pai e uma mãe, né? Principalmente no mundo que a gente tá hoje, que os pais não são fáceis. Eu vejo pela saúde, né? Meu Deus do céu, não pode furar o filho, mas querido, se eu não furar, eu não faço a medicação, né? Por osmose não vai, né? Então são difíceis. Mas existe algum treinamento que eles submetem vocês? Olha, vocês vão ser treinados para fazer uma conversa com os pais? Ou isso é na prática mesmo? Vamos no estouro. Eu acredito que assim, a faculdade nos dá toda essa formação, né? Pedagógica, então acadêmica. Mas para mim, o grande medo, já respondendo você, é o gerenciamento de conflitos. Por quê? Porque você está num espaço onde existem mais pessoas diferentes no seu modo de pensar, no seu modo de agir. E você é o responsável por esse espaço dentro das 4 paredes. De repente, como gerenciar um conflito entre estudantes? De repente, como gerenciar talvez aquela pergunta que vem a você que sabe que é necessário, aquele aluno está precisando daquela resposta e você às vezes se vê de mãos atadas e não podendo responder. Então assim, eu digo que as universidades nos formam realmente, nos dão, né, grandes referências, grandes reflexões, grandes estudos. Mas quando você entra pro teu mundo ali de 4 paredes, que você coloca-se de frente de crianças, né, com pensamentos diferentes, com realidades novas hoje surgindo, né? Que traz muito forte ali, como você falou. Como gerenciar tudo isso? Como dar conta de um conteúdo? Como dar conta de um plano curricular e gerenciar vidas que estão ali, a ponto muitas vezes de só tacar fogo aqui e explodir. Imagino. Então o meu medo sempre foi esse, né? Como gerenciar conflitos, e parece que esse medo fez com que eu buscasse algo a mais dentro da educação, entendeu? É como comunicação não violenta. Olha só que legal. Entendeu? Então vamos, aqui tem um problema, então vamos buscar, né? Procurei fazer curso de comunicação não violenta. Isso tudo por interesse teu? Meu. Não existia uma implementação na escola? Não, tanto é, Rick, que assim, ó, só para você ter uma ideia, né? Trabalhando tanto tempo na educação, hoje, além de ser professor, eu sou terapeuta. Olha só. Eu trabalho com constelação familiar. Eu atendo pessoas, né, no campo da constelação familiar. Por quê? Porque eu vi a necessidade de ser algo mais, né? Na vida dessas pessoas, entenderem que o mundo que eles vivem, né, é o mundo familiar. E nós somos aquilo que nós temos dentro da nossa família, né? Que vem de gerações. Então, essa criança chega com uma bagagem de uma família paterna, de uma família materna, né? Que entra num mundo que tem várias famílias paternas e maternas, aonde pensam diferente, muitas vezes com classes sociais diferentes. E aí? Eu não concordo com isso. Beleza. Como você fazer com que o aluno, não é o fato de concordar ou não concordar, mas entender o processo.
sabe? Respeitar a opinião alheia, né? Então, assim, o gerenciamento de conflitos hoje, eu acho que é o grande desafio. E nós estamos vendo que esse conflito está tomando uma proporção muito grande dentro da escola. Porque, já falando da nossa série, respinga. Está espingando muito dentro do espaço escolar. E eu vou te dizer, Paulinho, assim, ó, eu precisei tomar Vonal para passar da segunda fase daquela série. Porque, assim, começou... Eu não sou professor, né? Assim, daquela faixa etária, como eu falei. Pós-graduação é outros 500, gente. O aluno tá lá, já é formado, já... Mas eu me assustou horrores aquilo ali. Por quê? Porque ali a gente via que realmente os professores não gerenciavam realmente conflitos, né? Você via os alunos numa extrema revolta, uma revolta que ela ultrapassa o limite do respeito com policiais, com professores, com coordenação. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, se o 2 tá assim, o 3 vai ser um terror, vou atear fogo um no outro, né? E o que eu percebi, né? Até teve uma frase muito importante que eu vi da psicóloga falando, né? Que uma hora é muito interessante, sem dar spoiler pra vocês, tá? Vão lá e assistam. Acho que todo mundo já assistiu. Spoiler. Mas assim, aguentar o que aquela psicóloga aguentou, eu acho que ela psicoterapeuta, né? Aguentar, claro que ela foi contratada pela defesa, mas não é fácil. E ela falou uma situação ali que ela tá entrevistando ele, antes estava conversando com os pais, que o pai diz assim, eu não queria que ele sofresse o que eu sofri. Ou seja, o padrão, ou você repele ou ele se repete, né? E é muito interessante isso, porque a gente vê hoje em dia, e até uma pergunta que eu vou fazer pra vocês já se depararam com uma situação de violência em sala? Ter que separar um socando o outro já? Já. Meu Deus do céu. Já a ponto de, nessa hora, a gente deixar um pouquinho de ser o professor e poder se colocar numa figura de homem, de respeito, né? De autoridade, né? Não autoritarismo, de autoridade. Isso. Vamos deixar bem claro aqui, né? E mostrar que há um erro ali, para aquele momento. Não é uma situação viável para o momento. Entendeu? E tentar, eu sempre cuidava acalmar, não confrontar. Traz para você. Não é momento de bater de frente. Traz, claro, você tem que mostrar o que você está fazendo ali. Mas assim, já tive várias em pátio, em sala de aula, né? Assim, aquela realidade que passa ali da escola, né? Que deixa assim, bem claro que não assim, naquela proporção, lógico. Mas assim, parece que o discurso não está fechando, o que está... sim, eu chego lá, eu que mando. Então, algumas relações assim, conflituosas, eu já passei, né? Mas assim, graças ao bom Deus, hoje... eu retorno para a escola onde eu trabalhei, assim, os pais, sabem? A gente consegue ter, assim, uma aproximação muito grande. Por quê? Porque houve respeito. Eu acho que isso daí é um grande coringa da nossa mão, sabe? Tem que haver respeito. Se há uma situação conflitante no momento, não vou alimentar aquilo jogando gasolina, né? Olhar com carinho, olhar as partes. Não é fácil, porque você tem que manter a ordem. Você tem que manter a ordem. Né? Nós estamos ali também para manter a ordem. E aí você percebe, né, dentro da série, né, dois discursos muito desconexos, né? Eu digo assim, o discurso analógico do policial, do pai, da família, e o discurso digital das crianças que ali estão. Tanto é que no momento, para mim, um momento crucial ali, quando eu fiquei, como é que eu posso dizer assim, me caiu a ficha foi exatamente, não foi com o menino, né? Não foi com o pai, mas sim foi com o policial, com o filho dele. Exato, eu ia falar isso, né? Entendeu? O pai, o discurso aqui não é esse. Entendeu? E aquele policial que se via dono da razão ali, que estava controlando, se viu diante de uma situação que, e agora? Ele não controlava mais. Acabou, entendeu? Era um mundo diferente. Né? Exatamente. Aí o filho... Ele não sabia nem como lidar. O filho chega e explica pra ele. Entendeu? Então, assim, eu vejo que nós temos que buscar esse conhecimento, né? Você pai, você mãe, tem que entender essa linguagem.
Ah, mas a correria do dia a dia, viu? A correria do dia a dia sempre foi, às vezes, desculpa para nós colocarmos os problemas do lado. Não, nós assumimos a missão de pai, nós assumimos a missão de mãe. Então, se os nossas crianças, os nossos filhos, eles estão numa velocidade enorme que nós não conseguimos acompanhar, mas então vamos entender os seus sinais. Por que de repente ele fica fechado num quarto? Por que de repente que ele se isola? Por que de repente que ele tem certos padrões de gírias? Eu fico assim, eu cuido muito disso com os estudantes, né? Gírias é normal de grupos. Isso. Né? Eu sou paulista, né? E aí quando eu vim para Santa Catarina, a porta aberta é uma gíria, é de um grupo paulista. Então assim, opa, então é diferente. E eu digo sempre assim, as gírias, o jeito de falar, o jeito de se vestir são de grupos. Quais os grupos que os nossos filhos estão hoje? Será que você pai e você mãe sabe? E eu falo assim, ó, foi muito interessante até na parte do policial, porque o policial leva um choque de realidade e leva outro. Porque o filho olha pra ele uma hora e diz assim, mas você nunca nem conversou comigo. Você nunca me chamou de filho. Nunca me... Olha. Ou seja, ali tava todo mundo perdido. Mas só que é muito interessante porque eu falo assim, Paulinho, a parte, pra mim, assim, quando o filho diz, pai, eu vou me considerar culpado. Porque ali não tinha escapatória, né? Nós temos uma prova inequívoca, que é um vídeo, não há alegação contrária a esse vídeo, enfim. Quando ele entra naquele quarto, no final, Paulinho, e chora, aquilo é um tapa na cara da sociedade. Aquilo significa que a conta vai chegar. Vai chegar. Para os pais que estão ausentes, a conta vai chegar. E, rapaz, me deu uma dor de ver aquele homem. Tudo bem, é um ator, né? Que é isso? Vai ganhar até o Oscar, né? Ele e o menino vão concorrer. Mas te dá uma dor muito forte, porque você pensa, meu Deus, ele talvez na cabeça dele, né? Ele era aquele cara que trabalhava muito, queria manter a família. Mas eu falo que com a correria do dia a dia, os pais acabam se afastando e estão se afastando cada vez mais, né, Paulinho? A troca, eu falo, é a troca pelo celular, é a troca pela internet. Ah, não, mas ele fica quietinho se der esse celular pra ele. Aqui, ó, não dá. Rick, Aí ele fica quietinho. Tu sabes que a gente tem estudado esse livro na escola em que nós trabalhamos, eu e o Paulinho trabalhamos juntos. A Geração Ansiosa, e foi um estudo entre os professores, então a gente está tendo vários debates muito importantes de questões Olha que importante fundamentais, isso, né? Tá? E tem uma parte do livro que eu até grifei, que fala sobre questão de pornografia de uma adolescente de 13 anos, que ela fala que quando ela tinha 10 anos, ela viu pornografia pela primeira vez. E aí ela entrou em um site não verificado, nada disso, não precisava dar informações para estar ali naquele site. E aí ela fala assim, olha a fala dela que forte. Onde estava minha mãe? No cômodo ao lado, garantindo que eu comesse frutas e vegetais de 9 cores diferentes. Então, às vezes, a gente se preocupa somente com se a tarefa está feita, se está tudo certo, se... Só que, assim, eu penso que a internet, ela é uma via. Ela é uma avenida. E nessa avenida tem várias ruas e tem várias portas. Será que as famílias estão tendo noção do que os seus filhos estão assistindo? Que sites que eles estão entrando? Porque é muito fácil, né? O teu filho fica ali no quarto, tá quietinho. Ah, não tá na rua. Deus me livre, vai pra rua. Hoje em dia, assalto, vai sair com os amigos. Está protegido. Tá protegido? De quem? Né? Muitas vezes entra em sites, em jogos, com disputas, com linguajares pesados. E a criança tem muito mais vivência do que a família pode imaginar. E, não, mas meu filho tá no quarto. E a questão assim, Flávia, site protegido. Tem site protegido. Hoje, se você quiser entrar numa pornografia, Paulinho, bastou você acessar, ele só vai perguntar menor ou maior. Esses tempos eu estava fazendo uma pesquisa em relação a isso, né? Porque nós vemos muito de busca, de verificação, para ver os filtros que a internet tem. Sabe qual que é o filtro?
Você é maior ou menor de 18 anos. Clique aqui se você é maior de 18 anos. Pronto, meu amigo. Você tá no mundo aberto, você vê o que você quiser. Não precisa ir pra Deep Web, não. É na camada de cima mesmo, né? Então, assim, e o que a gente percebe tem mecanismos, mas a gente vê os pais tão... Bastou hoje você colocar um espião no celular do teu filho, que ele entrou nesse programa, o celular dele cai. Ele entrou num chat e cai. Nem isso muitos pais estão fazendo. Sim. Porque é tanta coisa, chega de noite, é uma correria. Só que aquilo que eu falei que a conta chega, né? Mas assim, ó, vocês como professores, o que a gente pode fazer para melhorar isso, gente? O que são os pais? A gente pode... Seria o que? Teria que ter programas junto com os pais? O que a gente pode fazer para melhorar uma situação dessa? Família e escola precisam caminhar juntas. Caminhar juntas, porque assim a gente vê uma demanda de famílias despreparadas para lidar com tais situações. E volto a falar, né, que hoje em dia a gente vive numa sociedade acelerada. Chega do trabalho, tá cansado, eu vou compensar meu filho... Entrega o celular para ele. Às vezes, uma forma de carinho. Vou levar meu filho no parquinho. A criança tá brincando e o pai tá lá no celular. Que momento que você ficou com teu filho? Tu viu teu filho brincar? Você viu como teu filho corre? Não tem tempo de qualidade, né? Não tem tempo de qualidade. Tu viu teu filho subindo no brinquedo? Tu sabe qual que é o brinquedo que teu filho mais gosta? Qual é a comida que ele mais gosta? A cor que ele gosta? O que ele gosta de desenhar? Tem muitas famílias que não sabem responder questões simples. Estão terceirizando a função que é de uma família. A gente sabe que é corrido, mas nada justifica. Nada justifica ser pai e mãe tem as suas responsabilidades, né? Porque o que eu percebo? Não, né? A gente vê às vezes claro que... Agora, com o passar do tempo, nós estamos vendo uma sociedade diminuindo cada vez mais o número de filhos, né? Então é normal, antigamente tinha 3, 4, 5 filhos, hoje as pessoas no máximo 2 aí, e meu Deus, você tem 2 filhos, né? Quer ter um filho só, mas tenha, e uma das responsabilidades que eu sempre falo, é o tempo com qualidade, né? Se você não tem isso, não tenha filhos. Não tenha, porque o que acontece? É isso que a Flávia falou. Você começa a terceirizar a responsabilidade primária. Sim. Hoje em dia, ninguém mais senta na mesa para um almoço, para uma conversa em família. É difícil, né? Sempre sentam com a TV ligada, então tá um no celular, o outro assistindo TV, tchau pai, tchau mãe, deu. E eu vejo que para resgatar isso... Também não é fácil, porque às vezes o pai e a mãe, eles se distanciam tanto dos filhos, que quando ele vai conversar com o filho, aí vê o filho, né? Aquela gíria, né? E aí, feio? Né? E aí, feio, como é que tá? E o pai já me chamou de feio, vou dar um pau nele. Mas né? A gíria, ele já se afastou, ele já não... E o pior é que a criança vai crescendo, o adolescente, principalmente, que é uma fase bem complexa, né? Tem todas as suas mudanças... Ele já não enxerga mais o pai e a mãe, não tem aquela admiração. Não tem vínculo, né? Ele acaba mudando seus mentores, né? Isso. Ele acaba mudando. Os super-heróis deixa de ser o pai e a mãe, vai ser o colega, vai ser, né? Talvez ali um influencer, alguma coisa do gênero, né? Por quê? Porque ele te dá visibilidade. E meu papai e minha mamãe não vão dar visibilidade. Mas eles estão dando visibilidade para a vida, para ser seres humanos. Essa linguagem tá difícil entender. E é isso, Paulinho, que eu perguntei para vocês, porque assim, o que eu percebo, né? Eu como leigo. Rapaz, assim, ó, você vê a criançada no TikTok, no Instagram, porque eu trabalho com rede social. Rede social, ela é algo maravilhoso, para alavancar a tua vida. Eu digo que hoje ela abriu portas que anteriormente você não tinha, mas era um perigo, cara. Ele é um perigo, porque assim, ó, primeiro, que nem esse livro, a geração ansiosa, eu vejo cada vez mais jovens de 19 anos que tem na cabeça dele que ele vai ficar milionário com 25 anos. Porque ele vê na internet que ele vai entrar na banheira de gelo de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã ele vai pro yoga, filho de fazendeiro, né? Aí 8 horas da manhã ele tem que comer um limão siciliano com lixia. Aonde isso? E na cabeça dele, se ele não conseguir fazer isso, ele não se enquadrou naquele padrão. E será que está preparado para isso? O filme, uma atitude ali, um take do filme que me chamou muito a atenção,
que no final eu liguei nesse primeiro momento. Imagina você, né? Aquela atitude de arrombar a porta, né? Arrombar as nossas vidas. Aquilo lá para mim foi muito expressivo no início. Mas nós vamos ter toda aquela questão da trama do filme, da minissérie, né? Que ele vai pra delegacia e tal, né? Não dando spoiler. Mas aí me volta uma cena lá no início. A hora que entram na casa, que ele está na cama, ele é uma criança. Ele se urinou. Se urinou. Então, que preparo nós temos para encarar a vida, né? Às vezes nós podemos ter discurso, mas a nossa maturidade muitas vezes, né, fica longe. Por isso que eu não sei lidar. Por isso que eu posso entrar numa rede social e ter tantos seguidores, mas eu tenho maturidade para trabalhar isso, e se de repente eu vou postar um vídeo, não me der likes necessário, eu vou entrar em depressão. Isso, exato. Porque eu não estou tendo visibilidade, mas posso até estar preparado para isso, mas será que eu estou preparado para o contrário? Esses jovens, quando tiver momentos na vida que vai precisar se enfrentar, se olhar no espelho e ver que realmente quem é ele, né? Aí a casa cai. Então, a importância do pai e da mãe é entender, é ter regras dentro de casa. Eu sou muito disso, entendeu? É ter regras e mostrar para que esses teus filhos, né, que realmente existe alguém ali por eles. Pô, eu disse sim a minhas filhas, minha esposa disse sim. Então, assim, é por eles que nós estamos dando a vida. Se nós perdermos esse sentido da nossa existência, que é a vida, que nós temos pessoas que lutam por nós, né? E de repente eu substituo essas pessoas por pessoas que eu não conheço, né? Que valores estão sendo colocados na mesa? A Flávia falou de família e escola, parceria. Cara, mas eu ainda bato numa tecla, cara, a questão da espiritualidade. Se faz necessário ter. Se faz necessário acreditar em algo superior, seja o nome que eu dê para isso, mas poder saber que existe alguém, algo que olha por mim, entendeu? E tendo esse alguém que muitas vezes eu não tenho no pai ou na mãe, eu não vou ter no influencer, no YouTube, seja lá quem for, eu tenho uma segurança. Pô, ele tá comigo, ele vai me ajudar, entendeu? Então assim, e como que eu posso fazer isso? Nos momentos em casa? Né, nos momentos, poxa vida, eu pergunto a você, pai, quando foi a última vez que você rezou, sentou com seu filho? Garanto que foi só quando era pequenininho no Santo Anjo. Quando a família se uniu, entendeu? Para um momento de agradecimento por aquele momento. Então, essas coisas estão se perdendo. A gente percebe isso no dia a dia de sala de aula. E assim, como as crianças não são mais gratas a pequenas vitórias. Meu Deus, seja tirar... Hoje em dia é assim, ó, Henrique, por que eu te falo isso? Nós tivemos ali semanas de avaliações, e aí tem sempre as crianças que elas esperam que elas sejam 10. Se elas tirarem um 9, acabou o mundo. Nossa, acabou o mundo para elas, né? Elas não conseguem lidar. Então, essa foi a minha fala esses dias em sala. A gente precisa ser grato, comemorar, celebrar as pequenas vitórias que a gente tem. Então, além de ser uma geração ansiosa, é uma geração que não é grata. Então, é um desafio, né, Paulinho? A gente dizia no interior de São Paulo, né? Nem que for para tomar uma gasosa com pão com mortadela. Sim, mas vamos comemorar, vamos celebrar as nossas conquistas. E o que eu percebo, Paulinho? Essa ausência de gratidão, ela vai para o campo profissional. Sim. As crianças hoje, né, que nem o Paulinho falou, regras, eu acho muito importante. O que eu vejo hoje em dia são os pais barganhando. Né? Ele não tem competência como pai, como mãe, para impor a regra. Porque eu sempre brinco, né? Eu falo que pai e mãe em determinados momentos, você vai ter que exercer o artigo 3º da CLT, o poder de mando do empregador, né? Que é o pai e mãe. Peraí, calma aí, quem manda aqui sou eu? Vamos conversar. Só que parece que hoje tá muito difícil, né? Eu vejo
no meu ramo da saúde, o pai passando 20 minutos com o filho de 5 anos para falar para ele: filhinho, é importante essa injeção. A fila gigante de gente lá fora, e ele conversando, e a criança diz: eu não vou tomar. Filho, é tão importante. E fica, eu falo: meu Deus. Aí eu digo: olha, pai, vai convencendo e nós vamos atendendo, né? Aí daqui a pouco eu vou no banheiro, eu quero água, eu quero um chocolate. Capaz do pai sair no mercado para comprar o chocolate. E eu falo: meu Deus, é só dizer: você vai tomar? Porque é pro bem dele. Só que você vê outras coisas nisso. Já não tem no pai e na mãe o poder de mando. Eu vi recentemente num plantão uma criança de 8 anos dar um tapa na cara da mãe. E aí todo mundo ficou pasmo olhando, e a mãe falou: ela é assim. Aí eu fui pesquisar, falei: de repente pode ser que tenha alguma síndrome, algo, né, que... Não, ela é assim mesma. Às vezes ela fica meio nervosa. 9 anos. Eu falei: gente do céu. Então, assim, eu acho que dentro da educação também, é só uma colocação minha, tem essa dificuldade muito grande dos pais entenderem isso. E outra, vou mais, tem muitos pais que acabam transferindo para os professores a responsabilidade de ser pai e mãe. E aí o bicho pega, né? E como? Porque por mais que nós sejamos pais, sejamos mães, nós temos o nosso mundo, a nossa família, o nosso jeito de ser. Nós temos algo que é típico meu, né? Eu trabalho muito isso na questão da terapia. É um mundo diferente. São estrelas diferentes que estão regendo a sua vida. Então, imagina como poder entender esse mundo, né? Numa outra perspectiva, e você vê que há, por parte de alguns, claro, há essa transferência, e aí, você vai fazer o quê? A criança fica olhando pra você, e você vai fazer o quê? Cara, eu não aguento. Eu pego no colo. Cara, não dá. Sabe? É um negócio que vai além. Entendeu? Por mais que às vezes transfira, eu sei que às vezes é errado na nossa parte. Mas é que alguém tem que consertar, né, Paulinho? Sim. Cara, é desumano. Olha, o professor não é só professor, né? Não. Ele é psicólogo, muitas vezes ele é o afeto, ele é o carinho que a criança precisa, que às vezes ela não encontra em casa. Então, se nós formos diferentes disso, como que a gente vai educar? Porque a gente educa com amor. É importante você entrar na sala de aula, além de você dar o seu melhor, você ter afeto com aquela criança. A criança aprende. A criança aprende muito mais quando ela sabe que ela é amada pelo seu professor. Assim como é em casa, né? Ela vai ser pessoa digna se ela se sentir amada, né? Por um pai, por uma mãe, e quando maiorzinhos, deixar-se amar também por eles. Porque o pai e mãe vai ser sempre pai e mãe, né? Não vai deixar de ser pai e vai se tornar um careta, né? Desatualizado. Ele pode até estar desatualizado com as suas linguagens, com esse mundo que parece um trem-bala que vai passando por cima da gente. Mas ele é o teu pai. Ela é a tua mãe. Entendeu? Então, assim, esse respeito, esse amor, essa gratidão por aquele que disse sim para você chegar nesse mundo, usufruir desse mundo, é olhar para trás e falar assim: olha, eu amo esse meu pai, eu amo esse minha mãe. Eu sempre digo assim, ó, Flávia é testemunha disso. Eu sempre bato nessa tecla, e com adolescentes eu bato mais, quando estou com eles ou quando estou com os pais. Qual foi a última vez que você olhou para o seu filho, para sua filha, e disse que ele é importante? Qual foi a última vez você, filho, que olhou para o seu pai, olhou para sua mãe e falou assim: putz, velho, eu te amo? Quando foi? Quando era pequenininho? Nas festas de dia das mães de escola do primário? Cara, o amor não cai de moda. Só que a criança o carinho também não cai de moda. Só reproduz aquilo que ela aprende, né? Então, se ela não tem isso na família, se ela não tem o afeto, se ela não tem o carinho, se ela não ouve um eu te amo, se ela não é pegada no colo com carinho, com amor, como que ela vai passar isso? Como que ela transmite isso? Eu acredito que muito dessa revolta, né? Claro que na série a gente vê isso muito clássico na psicóloga, aquelas alterações de humor muito relevantes, né?
rompantes assim, depois retorna à realidade. Mas eu acredito que muitas das vezes isso é para chamar atenção, para ser visto, né? Para ser de alguma forma lembrado, porque eu sei que tem famílias que para você sentar para conversar sobre sexo, não vai, trava. Os padrões hoje das famílias não é o mesmo padrão que a internet, a mídia traz. Entendeu? Por isso que há um choque muito grande de realidade. E na conversa aquela grande conversa, que tem que dar os parabéns para aqueles atores ali, que foi um negócio assim, pode ver, lá pelas tantas ele fala assim, você gosta de mim? Sim. Sacou? Você gosta de mim? Você me acha bonito? Claro que aí está envolvida uma outra questão que é muito forte, a questão do incel ali dentro desse contexto. Porém, aí que eu digo, nós não podemos pegar uma série dessa e achar que tudo isso é assim, porque está acontecendo. Mas alguns gatilhos que surgem, né, ali, entendeu? Então assim, poxa vida, você gosta de mim? Será que... mas olha... O pai, a mãe, aquela família que se mostra ali, parece ser uma família harmoniosa, parece que ser uma família de classe média, né, que se mostra. Então, peraí, mas por que esse problema? A série quer mostrar que pode acontecer com qualquer um, entendeu? Pode acontecer com qualquer um. Porém, né, a fala do Jamie, né? Isso, Jamie. Ele dá uns relances, por mais que ele esteja envolvido na mentalidade das redes sociais, dos emojis, daqueles códigos, mas ele é uma criança. Sim. Fato. E criança, você pode ter toda a formação, mas tem o seu tempo de maturação. Eu sempre digo isso. E uma criança de 13 anos, se faz o que fez ali, né? Claro que ele é incentivado às vezes por um ódio, por algo, mas como que a gente se combate com ódio? É com amor. Então, de repente, o amor é traduzido às vezes em bem material, né? Então fica um alerta para nós pais também. Que tipo de amor eu estou dando para os meus filhos? Que tipo de amor é esse que eu dou para os meus filhos? E eu falo que tem algumas coisas, né, que você não barganha. E tempo de qualidade você não barganha. Não. Às vezes, não, mas eu vou comprar tal coisinha, né? Vou dar um computador, mas nada disso supre os momentos de qualidade. Nada, né? Substitui a presença. Nada, de você estar na praia com teu filho, de você brincar, né? E realmente, assim, eu vejo cada vez mais aquela dualidade, né? Dentro da rede social, esses pais maravilhosos, né? Que brincam com os filhos na sala, faz aquele vídeo e depois o pau fecha. Né? Depois o pau fecha. Então, eu brinco muito com o pessoal nas redes sociais, né? Cara, ele tá... Esses dias eu tava vendo uma situação, o cara botou uma toalha... Ele tava construindo uma casa menor, né? Mas ele botou uma toalha na areia e ele deitou e falou, partiu Cancún. Aí um pessoal embaixo, parabéns, você merece. Tava na casa dele. Então assim, aí o pessoal, nossa, a rede social muitas das vezes é essa desfiguração da realidade. E os jovens vão entrando nisso, onde o like é muito importante. Hoje, sim, Paulinho, se você der os parabéns para um jovem e não for lá e fazer uma dedicatória, não valeu em nada. Não importa, você tem que ir lá na internet, tem que ir lá, tem que fazer um stories, tem que fazer um reels, tem que ir no TikTok fazer uma dancinha do parabéns dele, senão não valeu. Ou seja, eles estão trocando isso. Agora, eu acredito que o grande desafio de vocês como professores é conseguir estar como fiel da balança nisso. Porque de um lado tem muitos pais que estão arrebentados por uma sociedade cada vez mais difícil, sim, né? Do outro lado, as crianças absorvendo tudo isso, revoltadas ao extremo, e no meio tá o professor que vai falar, meu Deus, eu tenho que corrigir o pai e a mãe, eu tenho que amar a criança e eu tenho que educar. Muitas das vezes numa grade curricular que não te proporciona tempo. Sim. É correria e fim de semana você tem que corrigir prova e... Então, assim, uma pergunta que eu tenho para vocês é, como que a gente consegue fazer isso? Quais são os insights que a gente pode dar para os pais, para tentar mudar esse cenário? Porque eu sei, Paulinho e Flávia, assim, que vai tempo nisso. Infelizmente, esses tempos eu estava falando numa palestra, se eu pudesse olhar
Para o Bill Gates, se eu pudesse olhar para o Steve Jobs e dizer não faça, eu queria ter tido a oportunidade. Porque o Bill Gates, ele foi entrevistado uma vez pelo Jô Soares, e o Jô Soares pergunta para ele, mas não é arriscado? Imagina, eu vou dividir com você uma pasta pessoal minha. Ele fala, não, fica tranquilo. Dividir informações. Era para chegar mais rápido no lugar, conseguir. E isso extrapolou, as redes sociais extrapolaram, e a pandemia ela só fez assim, porque as pessoas estiveram trancadas dentro de casa, o online virou uma realidade. Então, qual que seria, eu acho assim, qual seria o maior desafio de vocês? O maior desafio, Henrique, tem tantos. E eu falo assim que a demanda do professor não é simplesmente chegar na sala de aula e dar aula. Vai muito além, né, Paulinho? É planejamento, é pensar em avaliação, é corrigir a avaliação. Tem tanta burocracia assim por trás. E mais a demanda de sala de aula, lidar com essas questões que muitas vezes surgem de um lado e do outro, e às vezes vêm coisas pelo qual a gente não estava esperando. E como lidar com isso, né? Como lidar com as famílias? Eu percebo que, assim, hoje em dia tem muitas famílias perdidas. Muitas chegam e, prof, como que eu faço isso? Como que eu lido com isso? Porque a educação de antigamente era uma educação diferenciada da que a gente tem hoje. Então, a gente precisa, às vezes, ser aquele suporte não só para a criança, mas também para a família. Tem que ter sempre uma resposta na ponta da língua, né, Paulinho? E não podemos esquecer de tudo isso, que o professor também tem família. O professor também talvez tenha um filho com as mesmas dificuldades que a maioria da sua turma tem, que o professor tenha problemas de relacionamento, que o professor tenha seus boletos para pagar. Ele é um ser humano e muitas vezes, né, parece que acaba sendo um super-herói. Então, com o professor nós podemos fazer tudo. Né? Então, assim, não adianta eu supervalorizar um professor financeiramente na questão de planos de carreira e não dar suporte para que ele tenha uma formação humana básica necessária. Eu sempre digo isso, não adianta encher as escolas com tecnologia, sendo que não tem profissionais para trabalhar essas tecnologias bem. Não capacitar esses professores. Então, assim, eu vejo uma esfera um pouco maior, entendeu? Dessa formação, dessa capacitação, para que realmente sejam bons profissionais. Sejam bons profissionais aonde? E a demanda está aí. A criança vem para a escola e precisa de professor. E quem são esses profissionais? São profissionais que também chegam com seus problemas, com os mesmos desafios que as famílias têm. Né? E muitas vezes ele tem que trabalhar. Como que ele vai dar uma resposta para uma família se ele tem o mesmo problema na família dele? Sabe? Então, veja, é muito desafiador hoje. Por isso que eu digo, é uma vocação, é um chamado para algo, é um chamado para fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe? Não que as outras profissões não sejam, mas eu digo assim, falo por mim como professor, Flávia, é fazer o diferente, mas também fazer o diferente saber que eu também sou de carne e osso. Eu também tenho dificuldades. Eu também, às vezes, preciso desabafar sobre minha filha ou meu filho que está com problema na escola. Então, veja, acaba tendo uma situação tão complexa, né? Que aí parece que precisamos que a mídia coloque uma série para a gente despertar um gatilho. Pare. Né? Então, assim, é importante uma reflexão dessa da série? É importante. Mas, assim, nós temos que entender que não é todos que estão fechados em quarto que tem esse problema. Nós também não podemos pegar, colocar no balaio e generalizar, né? Tudo. Né? Nós sabemos que existem hoje jovens e adolescentes que conseguem ver essa outra realidade fora e preferem ficar onde? Junto com a sua família. Então, você pai, você mãe, porque agora meu filho não sai do quarto, mas qual que é o seu vínculo com esse teu filho? Né? Você pai, você mãe, você é presente na vida deles? Então, nós temos que tomar cuidado com alguns gatilhos que a internet, a mídia vai lançando, que isso daí pode desencadear muitas coisas. Ô, Rick, tu sabe que essa semana eu vi uma postagem de uma mãe conhecida minha, trabalhei com ela,
ela perdeu o filho há um mês, mais ou menos. E aí, na postagem, ela colocou o seguinte: meu Deus, acabou meu dia depois que eu li aquilo. Se eu soubesse que seria a última vez, eu teria segurado a tua mão, eu teria te escutado, teria te olhado no olho, teria feito mais por você. E assim, fez um depoimento. Então, é o que eu penso, assim, poxa, será que eu tô fazendo o suficiente? Será que o que eu faço vale a pena? Será que eu olho meu filho no olho? Será é engraçado que eu presto porque a gente atenção não quando tem ele tá falando? a gente não tem o time da vida, né? Não. Realmente é sempre a última Não. vez, né? É sempre o último momento. É Se que a as gente pessoas fosse, a gente deveria viver, né? Como Clique, se fosse aquele o último filme do dia. controle do remoto. controle que- remoto. Nós não temos. Então, a E- importância, né, de você conversar com teu filho, você perguntar como é que foi o dia, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, ser o ombro amigo, ser o suporte que a criança precisa para que ela cresça um adolescente confiando na família que ela tem. Poxa, eu sei que eu posso voltar para casa, mas eu posso contar com o meu pai e com a minha mãe, Sim. porque E o grande difícil, desafio é porque, assim, falo isso para os meus alunos, ninguém mais tira a internet. Ninguém mais tira a tecnologia. não, O grande desafio é você conseguir ganhar a atenção. Você ganhar a atenção dele. Eu sempre falo, né, nas palestras que eu dou, enfim, quando eu viajo. Gente, fiquem muito tranquilo. Podem entrar no Facebook, no Instagram, né? Eu vou ter que competir contra eles. Ali a gente já vai quebrando. Em determinados momentos você vê que o pessoal tá com o celular guardado, te olhando, você fala, ganhei atenção. Então e eu acho que esse também é um desafio dos pais, né? Hoje lidar, porque também não é fácil, né? E dos professores também, porque tu sabes que é uma coisa assim que eu penso quando eu entro em sala de aula. Meu Deus, eu preciso realmente chamar a atenção, porque hoje em dia as crianças têm o acesso na palma da Meu mão. Deus. Com um clique, elas sabem toda a minha aula, tudo que eu preparei. Então, se o professor não for um professor diferenciado, buscar planejar uma aula diferente que cative a criança, não faz sentido nenhum. E inclusive a fala do Paulinho foi interessante porque a gente vê que não é só na nossa classe, né? Não é só na saúde, não é só no direito. Recentemente nós fizemos um trabalho muito forte no direito sobre a síndrome de burnout, né? Os advogados aí trabalhando, porque o advogado ele tem muita meta, né? Muita meta, tem prazo, e o prazo ele é assustador para quem é um pouco ansioso, né? Então teve que ser feito um trabalho muito forte aí, inclusive advogados aí que atentaram contra a própria vida, né? Mas eu acho que é muito importante as lideranças escolares observar o professor. É muito importante. É importante eu pensar como líder, como dono de uma escola, como secretário da educação, como secretário de educação do Estado. Pera, se o professor ele é o fiel da balança nesse sentido, ele lida com crianças com múltiplas facetas, com múltiplas características, com pais bons, com pais ruins, com pais agressivos, com pais muito tranquilos, eu tenho que tratar o psicológico desse profissional. Porque senão, da mesma maneira, é como o Paulinho falou, da mesma maneira, às vezes você sai de casa e o revoltado da sala de aula é a característica do teu filho. Teu filho tá numa fase de revolta. Você tá num relacionamento ruim, tá à beira do divórcio. E você vai ter que dar aula. Você não pode olhar lá pra coordenação e dizer, hoje eu não vou, porque eu tive uma DR. 7 horas da manhã. Você vai se ferrar, porque você vai levar um desconto, levar uma advertência, às vezes abre até um PAD, dependendo se é voltado ao serviço público e o gestor da pasta é o Hitler, ele te abre um PAD já de cara, não quer nem saber. Então o que tem que ser feito? Observar isso, de ter trabalhos com os professores, né? De quando em quando montar uma comissão, gente, não é difícil. Montar uma comissão, olha, semanalmente um professor faz terapia. Vai fazer terapia com o fulano, porque de repente você começa a descobrir e arrebentar gatilhos que você fala, meu Deus do céu, então esse professor realmente precisava de ajuda também. Porque eu falo que o professor, assim como o profissional de saúde, ele acaba se mascarando o tempo todo. Nós estamos bem sempre. Como eu vou formar vidas se a minha vida não está bem? E nem sempre a gente está bem para dar uma aula. Às vezes a gente chega na sala, a gente precisa
fechar a caixinha, né? Separar. Agora eu sou a professora Flávia. Eu saio de lá e às vezes eu chego em casa, agora eu sou a mãe. Eu sou a esposa. E muitas vezes a gente precisa... Muitas vezes não, sempre, né? A gente precisa conciliar essas duas funções. E não é fácil. E tem... Eu falo que assim, ó... o que mais me preocupa hoje no mundo são as lideranças. Sim. Esses dias eu falei isso... numa aula que eu estava dando num livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E Roosevelt já dizia muito tempo atrás, a habilidade de lidar com seres humanos, ela é uma das ferramentas mais caras que existe no mundo. Sim. E eu estou disposto a dar todo o meu café e o meu arroz por ela. Ou seja, nós temos hoje uma ausência de líderes. E o líder, eu acho que dentro da educação, ele tem que ter feeling, né? Porque às vezes o professor não tá bem. Ele fala, Paulinho, peraí. Vai começar a aula? Não, calma, vem cá. O que tá acontecendo? Tá bem? Não, Paulinho não vai dar essa aula hoje. Então vou com outro professor, eu mesmo vou lá e... Não, Paulinho, nós vamos conversar. É a máquina tocando. Não, e tem uns que ainda... Não, mas a vida é isso aí mesmo, Paulinho. Vambora, vamos... Tem que ter sensibilidade. Porque às vezes você vai conversando como um bom líder, né? Poxa, então, qual que é a minha melhor matéria-prima dentro da escola? O professor. Sim. O professor, ele pode arrebentar uma escola no meio. Se o professor é ruim... Como pode salvar a escola. Um bom professor... Faz a diferença. Faz a diferença, porque os alunos falam não. Às vezes a mãe fala, não, mas eu vou te trocar de escola, porque é melhor nós mudar. Não, mas mãe, eu prefiro pegar 2 ônibus, mas tá lá com o Paulinho, com a Flávia, do que ficar aqui. Não vou. Sim. Porque ele pertence. Né? É o sentimento de pertencimento. Mas tem alunos que ele mora do lado da escola e ele não vai naquela escola, porque ele detesta o professor. Ou ele não é bem atendido pelas coordenações. E às vezes eu vejo essa falta de liderança, porque pro professor, né, pro gestor, né, seja o dono da escola, seja o secretário, seja quem for, o diretor, é isso, o professor tem que dar conta. Dia após dia você tem que dar conta e vamos lá, gente, a vida é isso aí, é pauleira, enquanto você tá dormindo, o japonês está estudando. E aqui, ó, só que as pessoas precisam de atenção, Paulinho. Assim como os alunos precisam de atenção, os professores precisam, cara. Sim, por isso que eu digo, como que eu vou dar formação de vida se a minha vida, de repente, tá um caco, entendeu? Então, assim, você falava da pandemia, né? Quando nós estávamos na pandemia, eu comentava em casa, eu falei assim, será que o ser humano vai aprender com a pandemia? Vai sentir falta do outro na pandemia? Né? Será que quando voltarmos a ter contato, será que não vou sentir a falta? Eu senti tua falta, senti tua presença. E, infelizmente a gente não viu isso, né? Pelo contrário, foi o efeito reverso. As pessoas gostaram de ficar em casa. Né? Então, assim, essa sociedade que está se isolando, o filme retrata, mas esse retrato dessa minissérie é algo, claro, ele tomou uma proporção, porque é baseado em fatos reais, baseado em números, essas questões todas. Mas, poxa vida, como que eu vejo o outro, o ser humano? Então, assim, se eu sou um diretor, um coordenador, seja um secretário, como você bem disse, eu tenho pessoas, eu tenho vidas, né? E assim, Rick, eu bato muito na tecla. Por que eu estou indo trabalhar? Por que você vai trabalhar? Porque a Flávia ou quem nos assiste? Porque eu tenho uma motivação inicial para tudo isso. Eu não vou trabalhar por hobby, ok? Eu vou trabalhar porque existe uns bacuringa lá em casa, como a gente diz, que precisam da gente. Então eu estou indo por amor. Então faça por amor. Mesmo que esteja difícil. Mesmo que esteja difícil. Diretor, coordenador, seja lá quem for. Olhe a esse professor com um olhar de pai ou de mãe, né? Por quê? Porque muitos professores veem nos diretores, nos coordenadores, nos secretários, uma referência, né? Assim como os estudantes veem em nós uma referência, e assim sucessivamente, hierarquicamente falando, né? Então, assim, vamos humanizar mais o nosso espaço escolar, né? Vamos saber que aquele meu colega de trabalho não é um concorrente, mas está no mesmo barco. Exato. Se o barco virar, vamos afundar todos.
entendeu? A partir do momento que esse senso de comunidade, esse senso de ajuda mútua estiver dentro de um espaço de sala de aula, dentro de uma instituição escolar, dentro de uma secretaria, seja lá estadual ou municipal, a gente vai olhar com outros olhos, né? É tão interessante quando a gente vê determinados líderes políticos aí falando e agindo com um olhar humano, humanizando aquilo que está falando, né? Coisa que está se perdendo muito, o egocentrismo está falando muito grande, é muito alto isso. Então, assim, humanizar essas relações, tanto de quem manda, tanto de quem está ali para cumprir seus deveres, suas obrigações, né? Então, assim, como valorizar o professor? Vamos olhar as políticas públicas, vamos cuidar em quem nós elegemos, vamos cuidar nas pessoas que irão representar a nossa classe, importa a classe que eu seja. Ele vai ser um grito para mim? Ele vai estar lutando pelos meus direitos? É assim, porque hoje o professor, ele precisa de quem? Ele precisa lá do secretário, ele precisa do diretor, é uma escala. É uma escala. Então, assim, então, já que não está vindo assim, vamos se virar nos 30, né? Vamos fazer a nossa parte bem feito. Se cada um fizer a sua parte bem feito, eu sempre digo assim, né? Deus deu uma vida para nós, né? E a gente se preocupa com cuidar de tantas vidas. Tem gente aí que, meu Deus do céu. Né? Então, assim, vamos cuidar, vamos deixar o nosso nome na história. E a melhor maneira de deixar o nosso nome na história é tocando o coração dos nossos estudantes. É mostrando assim, nossa, aquele professor nem era grande coisa lá de conhecimento, tudo. Puxa vida. Fez a diferença. Fez a diferença para mim. E como fazer a diferença? Bom dia, boa tarde, boa noite, é o sorriso. É o se virar nos 30, entendeu? É aquilo que eu falava anteriormente. Você abre a porta de uma sala de aula, estão todos lá, esperando você chegar. Então você é o herói, você está concorrendo hoje com youtubers, com influencers, você está concorrendo com muita gente. Então faça a diferença. Você pai, você mãe, você pode fazer a diferença também, né? Assumindo a tua causa. Por que você foi pai? Por que você foi mãe? Que missão está em tudo isso? É assumir, você como advogado, nós como os professores, é fazer a diferença nos diversos setores. Imagina um bolo. Cada um tem sua fatia. O bolo, ele se completa com o teu trabalho, com o meu trabalho, com você que está assistindo. Então, assim, eu acredito muito, Rick, que nós temos que nos humanizar cada vez mais. E sendo desse campo mais religioso, né, nós temos exemplos muito bons para seguir, né, independente do meu credo. Eu tenho exemplos que fizeram a diferença na história da humanidade, que se fez diferença 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Por que não usar isso de exemplo? Por que não acolher? Por que não respeitar? Por que não amar? E por que não perdoar? E pra gente indo numa reta, falei que passava rápido, né? Eu disse. Numa reta final, o que vocês deixariam de um recado para a sociedade que pudesse atingir os pais, atingir as crianças? Qual recado vocês deixariam? Aí tem que olhar para a câmera ali, hein? Para as famílias. Aproveite o tempo que vocês têm. Tempo de qualidade com a tua família. Olha no olho, pega na mão, faz um carinho, dá uma atenção. Senta aqui, meu filho. Deixa eu fazer a tarefa com você. Deixa eu ver como é que você tá indo. Tarefa. Um excelente avaliador pra gente saber como que tá o nosso filho na escola. O que você tá aprendendo? Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Conversa com teu filho, lê uma história pra ele. Independente da idade que ele tenha, senta junto. Compartilhe momentos, faça a vida valer a pena. É isso que eu penso, assim, o que a gente quer deixar para aqueles que a gente ama? Como que a gente quer ser lembrado com carinho? Ou, meu pai só trabalhava, minha mãe só trabalhava. O tempo que a gente tinha era só lá de vez em quando. Será que é isso? Será que é essa a nossa marca? Será que é isso que a gente vai deixar? Então, fazer a diferença. E é isso que eu levo para a sala de aula. Eu quero ser a diferença na minha sala de aula. Eu quero ser lembrada com carinho. Meu Deus, a Prof. Flávia me abraçava, me amava. Aquela professora realmente me amava. Gostava de mim, gostava da minha presença. É isso que eu quero ser. É como eu quero ser lembrada. E ao pai e à mãe, às famílias, né? Eu faço uma pergunta e talvez a sua resposta vai talvez te dar uma saída.
qual que é a grande razão da sua vida hoje? Você pai ou você mãe? Pense um pouquinho. Se o nome dessa razão chamar-se filho, então está na hora de olhar com mais carinho para essa razão, por tudo aquilo que a gente faz por eles, por você que é pai, por você que é mãe. Olhe nos olhos, diga que o ama. Aproveite esse momento, né, essa reflexão, dê um abraço, dê um carinho, traga ele novamente nos seus braços, né? Não os abandone, porque com certeza outros vão carregá-los no braço, né? Então eu acredito muito nessa humanização, nesse amor entre filhos, entre amor esse pai. Claro que nós temos divergências em muitas coisas, mas seja quais forem essas divergências, jamais vai destituir da nossa missão de ser pai ou de ser mãe. Foi confiado isso a nós, assim como é confiado ser advogado, ser professor. Foi-nos confiado essa missão. E como levar a fio? Amando cada vez mais. Fica a dica para vocês, né? Não tem muito o que eu falar, né? Eu acho que uma parte que me tocou muito no final da série foi quando eles estão indo comprar a tinta pra van. E aí a mãe começa a conversar com o pai e aí ela fala, põe aquela música, né? Aí eles começam a escutar, salvo engano, ABBA. Salvo engano, ABBA. ABBA mesmo. Então ela tá escutando, aí o pai ri, brinca, né? E a menina tá ali no meio, no começo você vê que a menina tá envergonhada, ela fala, para com isso. Mas depois a menina começa a rir. E aí ela fala, você fazia isso com ele, mãe? E os dois dias, ele me beijou na orelha. E aí ela falou, meu Deus, mas vocês nunca me contaram isso. O gatilho foi toda a situação, né? Do filho estar na cadeia. Eu até dei uma pesquisada lá no local onde foi feito a série. Não tem pena de morte, mas tem perpétua. Ou seja, há uma grande probabilidade daquele menino pegar uma prisão perpétua. Se fosse no Brasil, ia ir para uma residência terapêutica, ou seja, perderia toda uma fase gigante da vida e a gente não saberia aí qual seria o desfecho. Mas é interessante porque tudo aquilo teve que acontecer para eles pararem e falar, meu Deus, né? Filha tá aqui. Então não esperem, gente. Foi aquilo que nós falamos no começo, né? Aquela dor que eu disse no começo. Não deixa essa conta chegar. Já começa a organizar, reorganizar a vida e trazer os pequeninos próximos. Não barganhe com celular, não barganhe com internet. Dê tempo de qualidade, lógico. Não tem como hoje você... vou assistir o podcast do Henrique e a partir de agora é sem celular em casa. Não existe, né? Vocês vão começar ao longo do tempo plantando. Isso é um processo, né? E eu acho que nós tivemos aqui insights maravilhosos, de dentro de sala de aula, do dia a dia, de pai, de mãe, de professor, de humano, de gente que sofre, de quem também tem família, de quem também leva para dentro da sala de aula dores, dificuldades, insights de que nós estamos precisando de lideranças, políticas públicas, gestor público, pelo amor de Jesus Cristo. Não espere o professor ir para a rua fazer greve. Escuta ele um pouquinho. Vá lá na sala de aula, filha de Jesus Cristo, para ver a demanda deles. E aí eu acho que a gente começa a mudar, porque eu sou esperançoso, sabe, Paulinho? Também sou. Muito mesmo. Eu sempre acredito que há mudança. A gente pode fazer diferente. Não vamos esperar acontecer o que aconteceu no final do filme. Aquela cena onde o pai cobre aquele ursinho como se fosse o filho. Sim. Aquilo lá é um luto. Eles vivem um luto de uma pessoa que está viva. É muito forte isso. Um filho. É forte isso. Então, não esperar isso. Se colocar no lugar do outro, né? Então, poxa, e se fosse comigo? Ainda dá tempo. Escutaram, né? Pessoal, finalizando nossa conversa com o Rick Direito, assistam, não percam, que olha, teve muito insight. Eu acho que a equipe vai se lascar em fazer corte, porque é muito corte pra gente fazer pela frente. Mas, Paulinho, agradeço demais, né? Essas sábias palavras, essa pegada religiosa que é muito importante, né? Recuperar
as pessoas têm que realmente buscar isso, a religiosidade, entender que existe um ser superior, né? E que existe balizas que ele deixou, Exatamente. que a gente pode seguir, não precisa de muita coisa, dá para seguir, né? Agradecer a Flávia, né, por toda essa gentileza, todo esse cuidado que você tem com as crianças. Eu acredito tanto quanto você, tanto você quanto o Paulinho, eu acho que são pessoas predestinadas para isso. Predestinadas. E eu sempre digo assim, Paulinho, as pessoas que são bons profissionais, não existe barreiras de muro. Não existe. Porque assim, bons profissionais, às vezes, uma porta fecha aqui, abre 7, uma porta fecha aqui, abre 7, porque eles são bons naquilo que fazem. Isso é verdade. Eles são bons naquilo que fazem. Eu passei por isso agora há pouco tempo. Então sempre haverá na vida do bom profissional, ao gari, ao enfermeiro, ao médico, ao professor, ao gestor, sempre haverá uma oportunidade. Porque ele se destacará independente do que acontecer na guerra, na dificuldade, na pandemia. Então, um recado que eu deixo para vocês é: continuem fazendo isso. Continuem, mesmo no cenário difícil, mesmo no cenário ruim, porque eu sei que boas oportunidades sempre aparecerão, se não houver líderes com competência técnica, às vezes, de ver, opa, esse daqui... haverá aquilo que eu disse, sempre alguém estará olhando, sempre. Isso é verdade. Sempre alguém estará olhando. Eu sou fruto disso na minha vida. Alguém sempre me observou, seja quem for. E eu vejo hoje, eu passei por uma situação dessa, que me rememorou aos tempos de que eu pensei, meu Deus, alguém sempre estará olhando. E vocês, professores, façam, desenvolvam, invistam em vocês. Investir em si é o melhor investimento, é o melhor banco que existe. Invistam em vocês. Porque se o gestor não fizer por vocês, se o diretor não fizer, se o dono da escola não fizer, de alguma forma Deus faz. Então acreditem nisso, no potencial de vocês. Fica esse recado final. Assistam Rique Direito, que foi maravilhoso. Um grande beijo no coração de você, pai, mãe, de você, filho, de você, estudante, de você, professor, porque nós precisamos de cada um de vocês.